Olá, eu sou a Teresa Peral e estou a gravar esta palestra para o Happy Woman, um evento que de facto procura chegar a mais e mais mulheres. E vou-vos falar hoje sobre sagrado feminino, sobre círculo de mulheres e o que é tudo isto. Então, eu acho que é importante primeiro nós sabermos de onde é que viemos e para onde é que queremos ir. Então, talvez seja importante recordar que há cerca de 3.000 anos atrás, sensivelmente, a sociedade organizava-se de uma determinada forma. A sociedade, e se remontarmos ali para a época da Caldeia, da Suméria, da Babilónia, então podemos perceber que se prestava na altura o culto à deusa, à tradição da deusa. A tradição da deusa, de grosso modo, é nada mais, nada menos do que nós prestarmos e reverenciarmos a natureza, a mãe natureza. E, no fundo, percebemos que existe um princípio divino feminino em tudo. Se observarmos a natureza, podemos perceber como é que ela é cíclica. E, nesta altura, portanto, em tempos remotos, a tradição da deusa tinha como objetivo prestar o culto a tudo aquilo que era divino, à mulher sob a forma, no fundo, de um princípio de divindade. Então, a mulher era profundamente respeitada pelo homem, porque a mulher era aquela que tinha, entendida como a que tinha a capacidade de gerar vida. E nessa altura nós vivíamos numa sociedade conhecida por sociedade matrifocal. Então, o que eram as sociedades matrifocais? Eram sociedades em que tudo andava em redor da mulher e da criança. A mulher era a nutridora na comunidade, a mulher era quem tomava conta das crianças, quem cuidava dos elementos da comunidade. E o homem, nessa altura, tinha um papel extremamente importante também. Ele ia à caça, ele trazia, portanto, o alimento para toda a comunidade. Mas, na altura, reverenciavam-se os ciclos da vida, reverenciava-se os ciclos da natureza. Nessa altura, o ser humano observava os mistérios da natureza, os ciclos, se olharmos para as 4 estações, se olharmos para as fases da lua, tudo era cíclico. E o homem tinha, nessa altura, um sentido de observação da natureza, dado que aí residia também a sua sobrevivência, não é? Portanto, a prática do plantio, do semear, efetivamente, tinha que ser em determinada altura do ano, para que depois as colheitas pudessem surgir e alimentar toda uma comunidade. Então, nessa altura, achava-se que só a mulher tinha a capacidade de gerar vida, até que, cerca de 3.000 anos atrás, o princípio feminino começou a ser perseguido totalmente. Isto como? Isto porque o homem, que na altura era nómada, começa a fixar-se, atendendo a que surge a agricultura, portanto ele fica sempre em determinado sítio, começa a fixar-se, começam a criar-se clãs diferentes, tribos diferentes, e o homem começa a perceber que tem a capacidade de defender o seu espaço, que tem a capacidade de matar, inclusive. Então isto faz com que comece a emergir uma cultura patriarcal guerreira. O homem começa a perceber que, se antigamente a mulher era a cultuada e as deusas, portanto, eram cultuadas, e se nos lembrarmos no passado daquelas esculturas sob a forma de uma mulher redondinha, com o peito muito grande, e no fundo representava a mãe divina, não é? A terra. E nessa altura as mulheres estavam muito mais em contacto com os mistérios da vida e da morte. As mulheres eram as curandeiras, eram as parteiras, e esse conhecimento começou a criar uma competição enorme no homem. Portanto, quando ele começa a deixar emergir esta cultura patriarcal guerreira e começa a perceber que tem o poder sobre
ele começa a desrespeitar todos os rituais que as mulheres tinham, os momentos em que elas, nessa altura, se refugiavam em tendas, na altura em que menstruavam, na altura em que estavam para dar luz, dar à luz. Então, a mulher, aquele momento era sagrado, aquele espaço era sagrado, aquelas tendas onde elas se reuniam no passado eram sagradas. E o homem respeitava isso. E a partir de determinada altura, quando começa a haver a perseguição ao princípio feminino e mais tarde a perseguição às bruxas, a partir do momento em que, com a Igreja, portanto, com a religião católica, que de facto depois faz, há uma perseguição à mulher, não é? Às bruxas, isto abre uma grande ferida de separação. A mulher começa a ser desrespeitada. E então, o que é que acontece? Nós chegamos mais ou menos a 1950, 60 e há como que um resgate, uma tentativa de um resgate do poder feminino, aquele poder que acabou por nos ser retirado, não é? Tanto sofrimento, aquela ferida emocional que foi emergindo, aquela ferida secular que foi emergindo entre homens e mulheres. E efetivamente, na altura, 1950, 60, quando se dá, portanto, a invenção da pílula, a mulher começa, portanto, a desenvolver-se alguns movimentos feministas. A mulher efetivamente resgata o poder e até poder em determinados âmbitos da sociedade, não é? Portanto, há direitos que foram reivindicados e que, de facto, temos muito a agradecer às mulheres que deram a sua vida também em nome de outras mulheres, das conquistas que temos hoje. Porém, nessa altura, os movimentos feministas acabaram por usar dos mesmos princípios que criticavam no princípio masculino, que é o conseguir algo através da luta, nós temos efetivamente o poder, mas não temos o reconhecimento ainda. E, portanto, após um pouco de história, de grosso modo, nós percebemos que há aqui uma caminhada no sentido de se resgatar a alma feminina. E isto é o que é o sagrado feminino nos dias de hoje? Como é que nós o entendemos? É um resgatar de uma consciência antiga, é um resgatar de uma consciência ancestral que nos relembra do poder que nós temos, que nos relembra da importância de estarmos conectados com o todo, conectados com o divino, não é? Porque quer a mulher ficou, no fundo, vazia da sua espiritualidade, não é? Porque a mulher tinha esta sabedoria intuitiva que hoje em dia está muito mais abafada. Então, também o homem, nesta sociedade, está ferido ao nível da sua própria energia feminina, do princípio feminino em si. Então, é preciso voltar a casa, é preciso resgatar os valores de união, ao invés de continuar a alimentar a separação. Então, o que é que isto significa, trocando por miúdos? Houve a necessidade da mulher, que hoje em dia vive ansiosa, que hoje em dia vive com uma agenda superlotada. Porquê? Porque ela aliou o seu papel enquanto mulher com o seu papel enquanto profissional. E, portanto, todos os outros 1000 papéis, como mãe, como esposa, etc. Então, a mulher hoje em dia acumula uma jornada contínua, não é? Portanto, além do trabalho em casa, além de todos os papéis que temos, ainda temos uma profissão a defender. E então isto cria vazios imensos, cria também perturbações alimentares, cria patologias de ordem feminina, portanto, cancros na mama, cancros no útero, cria uma distorção da realidade, cria uma desconexão profunda. E então foi necessário haver aqui um resgatar deste princípio feminino, que hoje entendemos como o sagrado feminino, que é também uma filosofia de vida, não é? É um regresso a casa, um retorno à essência, é um recordar quem somos. E nesse sentido,
como é que nós, mulheres contemporâneas, podemos resgatar o sagrado feminino em nós? Ora, notem, uma mulher desconectada do seu sagrado feminino tem, inclusive, patologias de ordem mental, nós alimentamos vazios, nós procuramos saciar os nossos vazios de todas as formas e mais algumas, ou tendo uma mente muito acelerada, ou tendo ansiedade, ou procurando compensações na comida e em tudo mais. Uma mulher que está conectada com o seu princípio feminino é uma mulher que se escuta, é uma mulher que dá espaço à sua intuição, é uma mulher que no fundo reverencia a natureza, é uma mulher que toma consciência, porque nós não podemos mudar aquilo de que não temos consciência, é uma mulher que se torna mais luminosa, é uma mulher que dá gosto de estar perto, é uma mulher que se trabalha espiritualmente, é uma mulher que é grata por aquilo que tem, é uma mulher que, se um dia lhe apetece vestir de verde e outro dia combinar uma roupa que à partida parece que não faz sentido, mas se para ela faz, é deixar fluir. É aquela mulher alegre, aquela mulher que dança, é aquela mulher que deixa a sua criança interior vir ao de cima, é aquela mulher que pinta, aquela mulher que cria, aquela mulher que faz alquimia na cozinha, que faz alquimia quando está a misturar cores, quando dá asa à criação. Então, sagrado feminino e como é que nós podemos resgatar na prática este sagrado feminino em nós? Como eu dizia, tomar consciência de que, de facto, há qualquer coisa mais que eu preciso de relembrar. Eu preciso relembrar a mulher selvagem dentro de mim. Eu preciso lembrar aquela que sabe, aquela voz que está cá dentro, chamada intuição, e que me diz, não é por ali, é por aqui. Foi a primeira coisa em que pensaste. É essa que está certa. É aquela mulher que aceita a sua vulnerabilidade. É aquela mulher que se doa. É aquela mulher que resolve os conflitos pela paz. É aquela mulher que ainda se debate com o seu ego, com as suas feridas emocionais, mas que agora tem uma consciência diferente e que o seu compromisso é trabalhar com ela mesma. O seu compromisso é honrar as suas conquistas, mas honrar também os seus recuos. E está tudo certo, faz tudo parte do caminho. Então, é aquela mulher que tem uma alimentação mais orgânica, que procura trazer para dentro de si aquilo que trabalha a sua saúde física, mental, espiritual, emocional. É aquela mulher que procura amar incondicionalmente o próximo, assim como a si mesma. É aquela mulher que pratica movimento, que vai para a natureza, que faz caminhadas na natureza, que põe os pés na água do mar, que põe os pés na água do rio, que põe os pés na terra, que reverencia o sol, que reverencia a lua, que reverencia o ambiente que a rodeia. É aquela mulher que pratica yoga ou que pratica qualquer coisa que a faça mexer, que dança e que traz os outros para a roda. É aquela mulher que aceita aquilo que considera as suas imperfeições. Então é importante nós, nos permitirmos abraçar a espiritualidade, nos permitirmos tocar, pôr as mãos na terra, nos permitirmos chorar e relembrar que faz tudo parte do caminho de regresso a casa. Então, o sagrado feminino está a ser trabalhado cada vez mais nos dias de hoje. E sagrado feminino é eu poder trabalhar a minha autenticidade sem medo de brilhar. É lembrar que tudo começa dentro, que nada está fora, que a cura é para dentro. E o resto, o fora, é um espelho apenas. Então, o meu trabalho tem incidido muito em ajudar mulheres exatamente a despertar neste processo,
assim como eu também fui desperta, e ajudá-las a trabalhar na sua verdade, a reconhecer a sua própria verdade, a reconhecer o seu brilho e a trazer essa beleza para o seu dia-a-dia. Também podemos fazê-lo muitas vezes silenciando a nossa mente, criando momentos de oração e criando momentos de meditação. A oração quando eu falo com o divino, quando eu falo com Deus, com a deusa, como quiserem chamar, e momentos de meditação onde eu ouço Deus, onde eu ouço o divino, onde eu me conecto com a fonte, onde eu relembro quem sou. Então, nesse sentido, o que eu vos quero também dizer é que o meu trabalho tem incidido muito nos últimos anos, já há 5 anos, nos círculos de mulheres, em facilitar círculos de mulheres. Os círculos de mulheres eram essencialmente presenciais e atualmente têm sido online. O que é que são os círculos de mulheres? Os círculos de mulheres, se nós olharmos para a geometria de um círculo, nós podemos entender que quando estamos sentados ou em pé, em círculo, numa roda, estamos todos à mesma distância do centro. Não há uma hierarquia. Então, relembrar que as antigas tribos, nas suas práticas ancestrais, elas sentavam-se em círculo. O que é que o círculo nos permite? Permite-nos olhar. Permite-nos olhar uns para os outros. Permite-nos sentir escutadas e escutar. Permite-nos estar livre do julgamento. Permite-nos, na história de umas mulheres, nós ressoarmos com a nossa e perceber, eu não estou sozinha. Afinal, eu não estou sozinha. Tenho outras irmãs que partilham dos mesmos desafios. Então o círculo é um núcleo de apoio emocional, é uma mandala invisível de amor. É onde a magia acontece muitas vezes. Porquê? Os ciclos de mulheres, no fundo, sendo então uma prática ancestral e que está a ser resgatada para a contemporaneidade, permite-nos dar espaço para falar e para ser escutada. A forma como eu facilito os círculos passa sempre por uma dinâmica saudável entre todas as mulheres do círculo. Ninguém é obrigado a participar em tudo, podem apenas escutar, mas naturalmente que ganhamos todas na partilha, na troca. Onde fazemos dinâmicas também. Os círculos de mulheres permitem dinâmicas em grupo onde eu me torno vulnerável, onde eu me toco e eu me deixo ser tocada, onde eu abraço, quando é possível a nível presencial, ou onde eu me olho, mesmo que seja a nível online. A era de Aquário, já com as tecnologias que temos, já nos permite trabalhar através do coração, com recurso também às tecnologias. E por isso não devemos renegar as tecnologias. E, como eu dizia, os ciclos de mulheres permitem-nos sentir abraçadas, nutridas. É um espaço seguro, onde não há um julgamento, onde estamos ali em irmandade, em fraternidade, onde é um espaço de profunda transformação, onde fazemos meditação, onde através, como eu estava a dizer, da história de umas, dos exemplos de umas, eu consigo muitas vezes encontrar também insights para a solução dos meus próprios desafios. E há um sentimento inexplicável de pertença. E é por isso que os ciclos de mulheres são tão importantes. E se tu, mulher, encontraste um círculo de mulheres, o teu círculo, não o abandones. É muito importante, porque é através desta força e desta magia que acontece nos círculos que nos sentimos mais amparadas, que curamos a relação connosco e que curamos a relação com as outras mulheres, com os outros homens e com o todo. A cura começa nas mulheres. Porquê? Porque a mulher é a educadora da humanidade. A mulher é quem sustenta a fé. Então, é como se a mulher assumisse
esta sustentação. Então a cura começa dentro de mim, começa dentro de ti. A minha cura é a tua cura é a minha cura. A cura da linhagem das mulheres que nos antecederam e a cura das mulheres que ainda hão de chegar. Por isso é tão importante tomarmos consciência de padrões que já não nos servem mais e abdicarmos desses padrões, libertarmos esses padrões. E é muito mais fácil quando estamos num grupo de pertença, quando estamos num círculo de mulheres. Então, vou-te propor, nos poucos minutos que nos faltam, que possamos sentir um pouco desta energia. Então vou-te convidar a fechar os olhos, a sentir e a sentar-te ou recostar-te num lugar onde te sintas segura. E em silêncio. Vou-te pedir que inspires profundamente, contando mentalmente até 3, e respires pelo nariz, e que expires pela boca, contando mentalmente até 3. Vamos fazer mais 2 vezes. Inspira. Expira. Na próxima inspiração, traz aquilo que queres neste momento para a tua vida. Harmonia, paz, clareza, bem-estar, saúde. E através da expiração liberta aquilo que já não te serve. Angústias, inseguranças, comparações, rejeição, medos. E agora vais imaginar que dos teus pés saem umas raízes profundas em direção ao centro da terra. E vais imaginar que és uma árvore e que do teu coração saem ramos em direção ao céu. Ramos altos que te conectam com o céu. Então o centro do coração liga-te à terra e liga-te ao céu. E que possas agora imaginar que estás a entrar por um portal do teu coração multidimensional. Que estás a entrar através da porta do teu coração. Que vais caminhando e que agora estás envolvida numa bola dourada. Uma bola que te protege. E agora vais caminhando. Caminhando e vais encontrar um jardim. Um jardim que representa o teu jardim interno, o teu jardim sagrado, onde ninguém entra, apenas tu. Estás descalça e vais caminhando com os pés pela relva suave, macia, fresca. O dia está ensolarado, a temperatura está perfeita. Sente o perfume que está no ar, a brisa primaveril. Sente o aroma das flores, escuta os pássaros a chilrear. E agora vais caminhando mais um pouco e encontras uma cascata de água cristalina e um riacho de águas que circulam. Contigo levas uma mochila pesada. Agora vais imaginar que te sentas à beira desse riacho. Colocas a tua mochila fora das costas. Colocas os teus pés na água, sentindo a frescura cristalina. Isso. E agora dentro da tua mochila vais imaginar que retiras tijolo a tijolo e que entregas à água, esta água divina transmutadora. Cada tijolo representa um dilema, um desafio que tu tens neste momento e que te está a fazer sentir pesada. Inspira e com intenção e presença liberta agora esse tijolo. Primeiro um, depois outro,
Toma alguns instantes neste processo. Agora que já te libertaste de grande parte dos teus pesos, notas que a tua mochila está leve, vazia, e que agora podes preencher com aquilo que tu queres. Então agora, levanta-te desse lugar, continuas a caminhar e vais imaginar que estás a trazer as tuas mãos em reverência ao sol, agradecendo ao Pai Divino, à força da ação que te move. E agora vais imaginar que te curvas e que vais colocar as tuas mãos na terra, reverenciando a Grande Mãe, o princípio feminino, que te nutre e que te traz o amor incondicional. E que tu és estas duas consciências e que tu tens o princípio feminino e masculino em ti. Apenas precisas de integrá-los. Inspira profundamente. Traz as mãos ao centro do peito. Agora vais imaginar que vens de regresso em direção ao portal do coração. Imagina uma grande porta dourada, por onde vais agora sair e calmamente voltar à presença do aqui e do agora. Começa a tomar consciência dos dedos das mãos, dos dedos dos pés. Começa a alongar-te, a espreguiçar. E quando quiseres, abrir os olhos. Bem-vinda. Este é só um pouco daquilo que facilito nos meus encontros, sejam presenciais, sejam online. Por isso, abraça o sagrado feminino em ti. Abraça a graça divina em ti. Permite-te apenas ser. Permite-te abraçar a elevação da tua frequência, pois o planeta está a ascender na sua frequência vibratória. E o ser humano, como células que somos deste planeta, células vivas, então precisamos de acompanhar este processo. E a mulher consciente, a mulher que desperta, ajudará a sua tribo, ajudará a humanidade, pois traremos uma energia mais amorosa para mulheres e homens. A minha cura é a tua cura é a minha cura. Vamos ajudar a despertar mais seres neste mundo. E esta é a minha missão. Um grande beijinho, um grande abraço e boa jornada de regresso a casa. O meu nome é Teresa Peral, tens os meus contactos. Muito obrigada por me teres escutado até aqui. Muitas bênçãos.